Olá pessoal, continuando nossas leituras, eu vou continuar o livro a partir da página 134, A Essência da Existência, do livro do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Essa ênfase sobre a responsabilidade reflete-se no imperativo categórico da logoterapia. Abre aspas. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Fecha aspas. Parece-me que nada estimula tanto o senso de responsabilidade de uma pessoa com essa máxima, a qual a convida a imaginar primeiro que o presente é passado, e em segundo lugar, que o passado ainda pode ser alterado e corrigido. Semelhante preceito confronta com a finitude da vida e com o caráter irrevogável finalité daquilo que ela faz de sua vida e de si mesmo. A logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Por isso, precisa deixar que ele opte pelo que, perante quem ele se julgue responsável. Eis porque um logoterapeuta é, dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentado a impor julgamentos de valor a seus pacientes, porque jamais lhe permitirá transferir ao médico a responsabilidade de julgar. Por isso, é o paciente quem decide se deve interpretar a tarefa de sua vida como sendo responsável perante a sociedade ou perante a própria consciência. Há pessoas, no entanto, que não interpretam suas vidas simplesmente como uma tarefa a elas designada, mas também em função de contramestre que lhe atribuiu a tarefa. A logoterapia não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do raciocínio lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes o de um oculista do que um pintor. O pintor procura transmitir-nos a imagem do mundo, como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em alargar o campo visual do paciente, de modo que todo o espectro da vida em potencial se torne consciente e visível para ele. Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável, é preciso realizar o sentido potencial de sua vida. Quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de autotransferência da existência humana. Ela denota o fato de que ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou alguém diferente de si mesmo. Seja um sentido a realizar, o outro ser humano a encontrar. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar a outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O que se chama de autorrealização não é, de modo algum, um objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais a pessoa se esforçar, tanto mais deixará de atingi-lo. Em outras palavras, a autorrealização só é possível com um efeito colateral da autotranscendência. Até aqui mostramos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido da vida de 3 diferentes formas. 1. Criando um trabalho ou praticando um ato. 2. Experimentando algo ou encontrando alguém. 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento
inevitável. Primeiro, o caminho da realização é bastante óbvio. Segundo, terceiro, necessita de uma elaboração. A segunda maneira de encontrar o sentido da vida é experimentar algo como bondade, a verdade e a beleza. Experimentando a natureza e a cultura, ou ainda experimentando outro ser humano em sua originalidade única, amando-o. O sentido do amor. O amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver traços característicos e as afeições essenciais do seu amado. Mas ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através do seu amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientiza-o do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a se realizar. Na logoterapia, o amor não é interpretado como um mero epifenômeno de impulso e instinto no sentido de uma assim chamada sublimação. O amor é um fenômeno tão primário como o sexo. Normalmente o sexo é uma modalidade da expressão do amor. O sexo se justifica e é até santificado no momento em que o veículo do amor, porém apenas enquanto for. Desta forma, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar a experiência daquela união última chamada de amor. A terceira forma de encontrar o sentido da vida é sofrendo. O sentido do sofrimento. Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar o sentido da vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperanças. Quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado e que consiste em transformar a tragédia pessoal em triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma situação, podemos pensar numa doença incurável, como o câncer que não pode mais operar. Somos desafiados a mudar a nós próprios. Quero citar um exemplo bem claro. Certa vez um clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que falecera fazia 2 anos, do qual ele amara acima de tudo. Bem, como poderia eu ajudá-lo? O que poderia lhe dizer? Abstive-me de lhe dizer qualquer coisa, ao invés de confrontei-o com uma pergunta. O que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela. Teria sido um sofrimento. Teria sofrido muito. Ao que retruquei. Veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento. E foi o senhor que a poupou dele. Mas agora o senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo, a ela e chorando sua morte. Ele não disse uma palavra, apertou minha mão e calmamente deixou meu consultório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra o sentido, como o sentido de um sacrifício. É claro que essa não foi propriamente uma terapia, uma vez que, em primeiro lugar, seu desespero não era nenhuma doença. Em segundo, eu não podia alterar sua sina, não podia ressuscitar sua esposa, mas o que eu consegui naquele momento foi mudar a sua atitude frente ao destino inalterável, visto que a partir daquela ocasião ele pelo menos podia ver um sentido em um sofrimento. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter sua vida. Essa é a razão porque o ser humano está pronto até a sofrer, sob condição, é claro,
de que seu sofrimento tenha um sentido. É preciso deixar perfeitamente claro, no entanto, que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar o sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito do sofrimento, desde que naturalmente o sofrimento seja inevitável. Se ele fosse inevitável, no entanto, a coisa significativa a fazer seria eliminar sua causa. Fosse a psicologia, a biologia e a política. Sofrer desnecessariamente é ser masoquista e não heróico. Edith Meisha Joelson, quem em vida foi professora de psicologia na Universidade da Geórgia, afirmou em seu artigo sobre a logoterapia que nossa atual filosofia de higiene mental acentua a ideia de que as pessoas deviam ser felizes, que a infelicidade é sintoma de desajuste. Esse sistema de valores podia ser responsável pela circunstância. De fato, a infelicidade é inevitável. Ser acrescido pela infelicidade pelo fato de a pessoa ser infeliz. Em outro ensaio, ela manifesta a esperança de que a logoterapia possa ajudar a reagir contra certas tendências pouco sadias na atual cultura dos Estados Unidos, em que o sofredor incurável recebe muito pouca oportunidade de ter orgulho do seu sofrimento e de se consolidar enobrecedor. Ao invés de degradante, tanto é que ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Existem situações em que se está impedindo de trabalhar ou de gozar a vida, o que porém jamais pode ser excluído, a inevitabilidade do sofrimento. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é o sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. Gostaria de recordar aquilo que foi, talvez, a mais profunda experiência, porque passei no campo de concentração. As chances de sair dali com vida não passavam de 1 em 28, como se pode verificar facilmente em estatísticas exatas. Não parecia nem mesmo possível, e muito menos provável, que o manuscrito do meu primeiro livro, que eu ocultei dentro de minha capa ao chegar em Auschwitz, jamais pudesse ser salvo. Assim, tive que sofrer e superar a perda do meu filho espiritual. Parecia agora que nada nem ninguém sobreviveria a mim, nem filho físico, nem o filho espiritual que fosse meus. Vi-me assim confrontado com a questão de se, dentro dessas circunstâncias, minha vida carecia de qualquer sentido, em última análise. Eu ainda não percebia que uma resposta para essa questão, com que estava me debatendo tão desesperadamente, já estava à minha espera e que pouco depois ela me seria dada. Foi quando tive que entregar a minha roupa em troca, herdei os trapos surrados de um recluso que foi mandado para a câmara de gás, logo depois de sua chegada à estação ferroviária de Auschwitz. Em lugar do grande número de páginas do meu manuscrito, encontrei no bolso da capa recém-adquirida uma única página arrancada de um livro de orações hebraico, contendo a principal oração judaica, Shema Israel. Como interpretar semelhante coincidência, entre aspas, senão como desafio no sentido de viver meus pensamentos, em vez de simplesmente colocá-los no papel? Lembro-me que, pouco depois, me pareceu que eu morreria em futuro próximo, dentro dessa situação crítica. Entretanto, eu tinha uma preocupação diferente da maioria dos meus companheiros. A pergunta deles era: será que vamos sair com vida do campo de concentração? Caso contrário, todo sofrimento não tem sentido. A pergunta que atormentava a mim era: será que tem sentido todo sofrimento, toda essa morte ao nosso redor? Caso contrário, não faz sentido sobreviver uma vida cujo sentido depende de semelhante eventualidade. Escapar ou não escapar, em última análise, nem valeria a pena ser vivida. Problemas metaclínicos. Cada vez mais os psiquiatras são procurados por pacientes que confrontam com problemas humanos e não tanto
com sintomas neuróticos. Parte das pessoas que hoje buscam um psiquiatra teriam procurado um pastor, sacerdote ou rabino em épocas anteriores. Agora elas frequentemente recusam seu caminho para os clérigos. Recusam seu encaminhamento para os clérigos e, ao contrário, confrontam o médico com questões como: qual é o sentido da minha vida? Um logodrama. Gostaria de citar exemplo. A mãe de um menino que morrera na idade de 11 anos deu a entrada em minha clínica após a tentativa de suicídio. Dr. Kurt Kokorek convidou a participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que nessa ocasião eu entrei na sala da clínica em que ele dirigia o psicodrama. Ela estava contando sua história quando seu filho morreu. Ficou sozinha com um outro filho, mais velho, que era aleijado, vítima de paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela. Mas quando tentou suicídio, justamente com ele, foi o filho aleijado que a impediu. Ele gostava de viver. Para ele, a vida continuava a ter muito sentido, porque não se dava o mesmo com sua mãe. Como poderia a vida dela ainda ter sentido? E como poderia ajudá-la a se conscientizar disso? Improvisando, entreguei no diálogo a pergunta a outra mulher, no grupo por sua idade, que ela respondeu: 30 anos. Repliquei: não, você agora não está com 30 anos, mas sim com 80, deitada no leito de morte. E agora, olha para trás, para sua vida. Uma vida sem filhos, mas plena de sucesso financeiro e prestígio social. Convidei então a imaginar como ela se sentiria dentro dessa situação. O que você acha disso? O que vai dizer para si mesma? Vou citar o que ela realmente disse. Dei uma fita gravada naquela sessão. Casei com um milionário. Tive uma vida fácil, cheia de riqueza e aproveitei bem. Flertei com homens, provoquei-os. Mas agora estou com 80 anos, não tenho filhos próprios. Olhando para trás como uma mulher de muita idade, não consigo ver para que foi tudo isso. Na realidade, preciso dizer que a minha vida foi um fracasso. Convidei então a mulher que tinha filho paralítico a se imaginar numa situação idêntica, repassando a sua vida. Vejamos o que ela disse, conforme está gravado na fita. Desejei ter filhos, e esse desejo não foi concedido. Um menino morreu, mas outro, o aleijado, teria sido mandado para uma instituição se eu não tivesse ficado com ele, cuidando dele. Mesmo que ele seja aleijado e completamente dependente, não deixa de ser meu filho. Assim eu fiz com que ele pudesse ter uma vida plena. Fiz do meu filho uma pessoa melhor. Nesse ponto houve uma explosão de lágrimas e chorando ela continuou: quando a mim posso encontrar tranquila minha vida passada, porque posso dizer que a minha vida foi rica nos sentidos, dei duro para realizá-lo, fiz o melhor que pude, dei a meu filho o melhor. Minha vida não foi um fracasso. Encarando sua vida passada como se estivesse no leito de morte, ela repentinamente pôde ver o sentido da sua vida, um sentido que incluía até mesmo todos os seus sofrimentos. Da mesma forma, ficar igualmente claro que uma vida de pouca duração, como por exemplo a de seu filho, podia ser tão rica de alegria e de amor, a ponto de conter mais sentido do que uma vida durante 80 anos. Pouco depois, passei para outra questão, dirigindo-me dessa vez ao grupo inteiro. Perguntei se um macaco utilizado para produzir soro contra poliomielite e que, por essa razão, fosse picado vez por vez, seria algum dia capaz de captar o sentido de seu sofrimento. O grupo negou unanimemente, pois, com a sua inteligência limitada, ele não poderia entrar no mundo dos seres humanos, ou seja, o único mundo no qual seu sofrimento seria inteligível. Fui em frente com a seguinte pergunta: como é com o ser humano? Vocês têm a certeza de que o mundo humano é o ponto final da evolução do cosmos? Não é concebível que ainda haja outra dimensão possível em um mundo além do mundo humano? Um mundo em que a pergunta pelo sentido último do sofrimento humano encontraria uma resposta?
suprassentido. Esse sentido último necessariamente excede e ultrapassa a capacidade intelectual infinita do ser humano. Na logoterapia falamos nesse contexto de um suprassentido. O que se quer da pessoa não é aquilo que alguns filósofos existenciais ensinam, ou seja, suportar a falta de sentido da vida. O que se propõe é antes suportar a incapacidade de compreender, em termos racionais, o fato de que a vida tem um sentido incondicional. O logos é mais profundo do que a lógica. Um psiquiatra que vai além do conceito de suprassentido, mais cedo ou mais tarde acabará embaraçado por seus pacientes, como sucedeu comigo quando minha filha de 6 anos me perguntou: por que dizemos que o Senhor é bom? Eu repliquei: faz algumas semanas que você teve sarampo, então o Senhor, em sua bondade, fez você sarar completamente. Mas a pequena não se deu por satisfeita e retrucou: ora, pai, não se esqueça que, para começar, foi ele que me fez pegar sarampo. No entanto, quando o paciente está sobre o chão, firme da fé religiosa, não se pode objetar ao uso do efeito terapêutico das suas convicções espirituais. Para esse fim, o psiquiatra pode colocar-se no lugar do paciente. É exatamente isso que eu fiz. Certa vez, por exemplo, quando um rabino da Europa Oriental veio ter comigo e me contou sua história. Ele tinha perdido sua primeira esposa e seus 6 filhos no campo de concentração de Auschwitz, onde foram mortos na câmara de gás, e agora se evidenciou que sua segunda mulher era estéril. Observei que a procriação não é o único sentido da vida, pois, nesse caso, a vida em si perderia o sentido. E algo que em si não tem sentido não pode ganhar sentido simplesmente através de sua perpetuação. Entretanto, o rabino encarava sua sorte como judeu ortodoxo, ou seja, no desespero de não ter um filho que pudesse pronunciar o Kadish para ele depois da sua morte. Não desisti. Fiz a última tentativa de ajudá-lo, perguntando se ele não esperava ver seus filhos novamente no céu. Minha pergunta, entretanto, desencadeou uma torrente de lágrimas, e agora, sim, veio à tona o verdadeiro motivo de seu desespero. Explicou ele que seus filhos, uma vez que morreram como mártires inocentes, mereciam um lugar mais elevado no céu. Mas ele mesmo, um velho pecador, não podia esperar receber o mesmo lugar. Ainda não desisti, retruquei. Não se poderia conceber, rabino. Não se poderia conceber, rabino, que foi justamente esse o sentido de o Senhor sobreviver a seus filhos, para que fosse purificado por esses anos de sofrimento, de modo que também o Senhor, embora não inocente, com seus filhos pudesse, afinal, tornar-se digno e juntar-se a eles no céu. Não está escrito no Salmo que Deus guarda todas as suas lágrimas? Assim, talvez nenhum de seus sofrimentos tenha sido em vão. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu aliviado do seu sofrimento, pela nova perspectiva que ele pôde abrir. Parei na página 144.